porque crê firmemente, confia de que a minha visão de mundo, a minha visão do modelo de gestão pública é coincidente com o dele, não é diferente das administrações anteriores. Mas, por outro lado, incorpora o que eu aprendi no governo do Estado, no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Eu trabalhei nele representando a FIENC e fui um executor fiel dele, aliás, muito entusiasmado, que é um modelo de gestão que os funcionários do Estado até gostam, elogiam muito, que é uma clareza do que se espera de cada um e há benefícios claros para quem atinge os objetivos. Você poderia comentar? Sim, olha, a proposta do candidato, ela já foi derrotada nas urnas, que era da aliança entre o prefeito e o governador. O governador com 80% de aprovação, fazendo um bom trabalho, e o prefeito também com uma boa aprovação. Só que foi derrotado nas urnas porque o eleitor não vê isso, né? A esquerda juntando com o partido de direita. Isso foi derrotado já nas urnas. O eleitor já mostrou que não quer. Agora é questão de vencer ou não a eleição. Então eu volto a dizer, eu não quero poder a qualquer custo. Não estou lutando nessa campanha para ganhar essa eleição a qualquer custo. Só que o eleitor já mostrou que a proposta do candidato adversário não foi aceita. E agora, no segundo turno, é uma questão de vencer as eleições ou não. A questão de juntar choque de gestão que foi aplicado no Estado dentro da Prefeitura de Belo Horizonte vai ser muito complicado. Eu, sendo eleito, não vou fazer. Vou estar governando com os melhores técnicos, e a Prefeitura tem bons técnicos, que precisam ser escutados, ouvidos. Porque muitos deles já têm a solução, porque são eles que prestam serviço. Vou estar sentando com as associações, com os sindicatos, com as cooperativas, porque são essas pessoas que mais precisam do atendimento da Prefeitura, o atendimento da administração direta. As empresas de construção civil em Belo Horizonte reclamam muito da morosidade da Prefeitura. E quando você vai conversar do balcão para dentro, os técnicos têm a solução. Deputado, tempo esgotado, por favor. Só que a Prefeitura não toma as providências. A Prefeitura não precisa de choque de gestão. Choque de gestão foi um lema que o governador criou para sair de uma crise financeira grave em que o Estado estava e aplicou um modelo de planejamento de longo prazo sustentado por qualidade fiscal e técnicas modernas de gestão com área de resultado claras. O candidato insiste em palavras vazias, em voluntarismo, em conversar com as pessoas. Ele não tem uma proposta clara em relação a isso. Isso reflete a falta de experiência de gestão que ele tem. Bom, estamos encerrando esse primeiro bloco de 28 minutos das perguntas dos jornalistas para os candidatos. Faremos um breve intervalo a pedido de um. Primeiro perguntar agora é Leonardo Quintão para Márcio Lacerda, depois segue essa mesma ordem. Fique à vontade, Leonardo. Candidato Márcio Lacerda, o senhor disse que o senhor não fez parte do mensalão. Pegou até uma certidão do Delcídio e do relator também. Só que muitas das pessoas que estavam envolvidas na CPI dos Correios, que foram isentadas da CPI dos Correios, não estou falando do mensalão, não. Elas hoje estão sendo processadas pela Justiça. CPI é uma coisa e processo judicial é outra. Outra coisa, o Duda Mendonça, que é o mentor do mensalão que foi utilizado, está agora na sua campanha. Está passeando por Belo Horizonte, dando a você vários conselhos. O Virgílio Guimarães foi quem apresentou Marcos Valério em Brasília, a Delúbio Soares. O Delúbio Soares esteve aqui no início da campanha e foi tirado logo para pedir apoio para a sua campanha. Então, gente, isso precisa ser dito. Deputado, conclua sua pergunta, por favor. A pergunta é o seguinte: quais foram os conselhos que Duda Mendonça deu para o senhor durante essa semana? Olha, eu acho complicado responder, porque ele fez várias afirmações, né? E no final conclui com algo deixando acusações no ar. Eu acho difícil responder isso em 3 minutos, mas eu vou tentar. Em primeiro lugar, eu não fui indiciado pela Polícia Federal, eu não fui denunciado pela CPI, sequer fui ouvido pela CPI, ficou provado, a Receita Federal vasculhou todas as minhas contas, eu entreguei 1.500 páginas de documentos, expliquei depósito de R$130 na minha conta,
E eu não recebi nada de qualquer fonte daquela. Absolutamente nada. Fui colocado de forma indevida naquela lista doida que foi divulgada, tanto como eu disse, não fui sequer convocado para depor na CPI. Quem foi denunciado, quem foi indiciado, foi denunciado pelo Ministério Público e está sofrendo processo. Eu não sofri nem sofrerei nenhum processo em relação a isso. Todas as certidões que eu entreguei ao TRE são absolutamente limpas. Eu não estou na lista da Associação de Magistrados Brasileiros. Outras pessoas estão. Né? Outras pessoas estão, e com muitos processos, até com quase 300 processos. Então, a situação é completamente diferente. Com relação a Duda Mendonça. Duda Mendonça é um parceiro de campanhas eleitorais há muito tempo de Marcos Coimbra. Duda Mendonça fez 6 ou uma dúzia, sei lá de quantas campanhas pelo Brasil afora nesse ano especificamente. Ele esteve em Belo Horizonte, Marcos jantou com ele, almoçou com ele, por aí foi visto. O pessoal adversário até o seguiu, tirou fotografia, filmou, etc., eu soube. E ninguém se preocupou em esconder o Duda Mendonça de ninguém. Ele esteve em Belo Horizonte. E a nossa assessoria trocou ideias com ele sobre campanhas em geral, inclusive a de Belo Horizonte. Ele não foi contratado pela campanha, absolutamente, em nenhum momento. Eu cruzei uma vez, né, não conversei com ele sobre campanha, absolutamente. Agora, o fato do Virgílio ter apresentado A, B no processo, nem está sofrendo, nem vai sofrer por causa disso, absolutamente. O Duda Mendonça é um cidadão também como um outro qualquer, está trabalhando, foi acusado nesse processo, foi denunciado, sei lá se pagou, não pagou o que devia à Receita Federal. Isso a vida continua, a justiça está funcionando. Agora, eu protesto... O senhor terá tempo para fazer outra... Eu protesto veementemente contra a afirmação de que eu ainda virei a ser processado nessa história. Isso é uma maluquice, uma absoluta indignidade que o candidato está falando aqui. O senhor tem a tréplica. Olha, a justiça que decide sobre o mensalão. Se você ler sobre as acusações sobre o candidato Márcio Lacerda, ele foi o agente que fez o contato, né? No tráfico de drogas, o que tem? Tem um avião, né, que pega a droga de um lado e leva para o outro. Pode ser comparado com isso, que fez o contato, né, que está fazendo o contato do crime. E isso, a justiça vai decidir se isso é crime ou não é crime. Não sou eu que decido, não é a CPI. É a justiça que decide. Quando a justiça decidir a respeito do mensalão, aí sim, nós podemos decidir se há crime ou não. Quando o senhor diz a respeito da Associação dos Magistrados, quando você analisa os nomes lá, você tem que analisar quais são os processos que estão lá. Se são processos de corrupção, processos administrativos. Então, essa questão, vamos deixar para a Justiça. E a Justiça já está começando a decidir sobre a CPI dos Correios. Muita gente da CPI dos Correios que não foi indiciada está sendo processado pela Justiça. O candidato Lacerda, evidente, solicitou o direito à resposta e tem o direito assegurado. Muito bem. Sem responder a essa estupidez aqui de ser comparado com um avião de tráfico de drogas, eu queria dizer o seguinte: eu fui tesoureiro de campanha de Ciro Gomes, trabalhou-se no segundo turno do governo Lula, o marqueteiro do Ciro ficou com uma dívida a receber, pediu ajuda. Eu liguei para o tesoureiro do PT, que se chamava Delúbio Soares, um cidadão àquela altura absolutamente respeitável, e pedi a ele que providenciasse o pagamento. Ele disse, olha, apresente A, B. Foi o que eu fiz, ninguém era acusado de nada naquele momento, eu desapareci do assunto, não sabia que valor que era, nunca mais tive notícia, vim a saber depois quando meu nome aparece numa lista que depois foi desmentida pelo próprio Marcos Valério, daí o fato de eu não ter sequer sido chamado, porque também comprovou-se que eu não recebi absolutamente nada. Portanto, eu acho que o candidato está apelando aqui, está descendo, está baixando demais o nível, né? Os seus assessores estão ali dando risadinhas, mas certamente o aconselharam muito mal. Bom, continuamos essa etapa de candidato, pergunta, candidato. Agora é a vez do candidato... Bom, me socorre aqui.
Márcio Lacerda pergunta para Leonardo Quintal. Eu insisto em pedir à plateia para não se manifestar, para que o debate transcorra normalmente. Principalmente os dois assessores ali que estão tentando me provocar, os dois ali. Eles são deputados. Eu solicitaria, então, para que... Deputados ou não, estão trabalhando. Olha, não, é impossível. Eu pediria, então, aos Eu peço deputados... até a retirada deles está aqui. Eu acho que não é o caso, eu acho que não. Isso aqui é democracia, gente. Não, por favor, vamos manter o nível, tá bom. É acirrado o debate, a democracia é isso mesmo. Vamos continuar. Eu só pediria a não manifestação da plateia, por gentileza. Pediria aos deputados que têm imunidades, os deputados que têm imunidade, por gentileza, não se manifestem, por favor, para que a gente possa continuar. Eles são deputados.